E aí, pessoal, chegamos ao nosso último podcast do Brasileirão desse ano, rodada 38, rodada que sacramenta aí o título do Palmeiras, né? Era a última partida do ano em casa, era a partida para levantar o troféu e, cara, foi uma festa muito bonita. Mas vamos começar pelos jogos de sábado, né? O Atlético Mineiro ganhou do Botafogo, não deu chance pro azar, né? O Atlético Mineiro claramente conseguiu se recuperar daquela fase muito ruim que passava. E é aquela coisa, né? Futebol tem desses mistérios, né? Às vezes uma vitória mexe com o time, mexe com a moral, mexe com o ambiente e o time reencontra o caminho, né, do bom futebol. E foi isso que aconteceu com o Atlético Mineiro, né? Passou por uma fase muito ruim e termina a temporada numa sequência muito boa, apesar da derrota na rodada anterior, vence do Botafogo de 1-0 jogando em casa e se estabelece aí, se sacramenta como sexto colocado, não deu chance para o azar, né? Já garante a sua classificação para pré-Libertadores. Então, de certa forma, eu queimei minha língua com o Atlético, né? Porque naquele momento muito ruim, eu cravei que o Atlético fosse perder essa vaga da Libertadores, pela sequência muito negativa, pelo futebol muito ruim, né, pela fase que vinha na época, né, o Santos e o próprio Atlético Paranaense, que é o time que mais ameaçou aí, que até essa última rodada ameaçava essa sexta colocação do Atlético Mineiro. Então tá de parabéns o Atlético, né? Não tem o que falar, né? Conseguiu, fez por merecer, se reencontrou, né, nesse finzinho de campeonato para conseguir essa vaga na Libertadores e uma vaga merecida, né? Tudo bem que primeira parte do segundo turno horrorosa, é uma campanha digna de time de rebaixamento, né? Para mais, né, o primeiro turno que fez foi sensacional e o Atlético é, é, conseguiu essa sexta colocação pelo que foi a temporada, né? O Campeonato Brasileiro é um campeonato de pontos corridos, né? E a colocação final é um resumo do que foi toda a temporada. E o Atlético Mineiro fez um primeiro turno muito bom. Então, eu acho que foi merecido, né? Tudo bem, teve um momento péssimo, horroroso, né? Eu acreditava, e não só eu, né? Muita gente acreditava que o Atlético fatalmente ia perder essa vaga e não tem time para isso, né? Tem um bom time, o Atlético Mineiro, né? Acho que mereceu essa vaga sim, podia sim mostrar muito mais futebol e isso a gente conseguiu ver nessa reta final do campeonato. Então tá de parabéns, termina na sexta colocação, termina classificado aí para pré-Libertadores e a temporada para o Atlético Mineiro na Libertadores começa mais cedo, né? Porque vai ter que jogar aqueles jogos para conseguir entrar na fase de grupos, então mas o Atlético Mineiro conseguindo manter esse time base, né, conseguindo manter o ambiente interno com um clima muito bom, é um time que pode render muito. E isso se comprovou, isso a gente acabou de comprovar, a gente viu isso nesse finalzinho. Então, é, eu, se continuar, se manter essa pegada, eu acredito que o Atlético Mineiro tem tudo, né, para chegar na fase de grupo da Libertadores, né, e aí quem sabe sonhar aí com uma grande campanha. Então, de novo, parabenizar pela recuperação que teve. Claro que não dava para falar assim, o Atlético mereceu muito mais, não mereceu, né? É justamente aquilo que eu estou falando. O campeonato é de pontos corridos e, e a colocação é uma conjunção de fatores, né? O Atlético por uma série de motivos não conseguiu, né, sonhar com até um G4, mas ficou de bom tamanho. Eu acho que pela queda brutal de rendimento, eu acho que ficou de muito bom tamanho para o Atlético Mineiro, então é, de parabéns mesmo. Né? Segundo jogo do sábado foi o Flamengo contra o Atlético Paranaense. Era o jogo, né, o Flamengo já não disputava título, mas era aquele jogo para lavar a alma, né, o último jogo em casa. A torcida lotou o estádio, né, do Maracanã e era o jogo que todo flamenguista estava esperando pelo menos uma vitória, né? Aquela vitória para terminar o campeonato muito bem, né? Terminar de pazes com a torcida e o Flamengo saiu na frente, né? Começou bem, fez o seu primeiro gol e por incrível que pareça, o Atlético com a maioria do time reserva conseguiu virar, né? Deu uma amostra para o Flamengo de que o Flamengo, para resumir, fez o primeiro gol
E tirou o pé, essa é que é a verdade, não era aquele Flamengo que estava buscando, que estava com fome de título, parece que realmente desanimou, fez o primeiro gol, eh, tirou o pé mesmo do acelerador e o Atlético se aproveitou dessa situação, teve maturidade para buscar, né, o resultado. O Atlético que por sinal está na final da Sul-Americana, por isso que entrou com a maioria do time reserva e, e, e aí ficou a decepção da torcida, né, que criticou, que criticou o time, de uma forma geral, uma decepção muito grande, justamente pelo que foi o placar, né? O Flamengo jogava em casa, né? Tudo bem, perdeu o campeonato, a torcida eu acho que estaria disposto, né, a fazer uma bela festa se o time ganhasse. E, infelizmente o time não ganhou e terminou aí de uma forma muito melancólica mesmo, né? Essa é a palavra. Termina o campeonato de uma forma muito melancólica, né? Deu esperança para sua torcida na última rodada, né? Aquele jogo para terminar em segundo colocado, mas terminar encostado no Palmeiras, não conseguiu, né? E ainda perde para um time que está um pouco mais abaixo na tabela, que entra com seu time reserva. Então foi uma grande decepção, sim, na minha opinião. Claro que já não valia mais nada, né? Mas eu esperava um Flamengo que fosse jogar muita bola, né? Que a gente viu aí nas últimas rodadas, até a penúltima rodada até, quando ainda disputava o título, aquele Flamengo avassalador a gente não viu em campo e infelizmente para a torcida do Flamengo que fez uma festa muito bonita, né? Por sinal, o Maracanã lotadaço e infelizmente o Flamengo não correspondeu à expectativa da sua torcida e acabou perdendo esse jogo, né? Então, parabéns ao Atlético, né? Que jogou fora de casa, ainda é, é, meio que sonhava aí com o G6, né? Porque o jogo do Atlético Mineiro aconteceu ao mesmo tempo. Então, o Atlético fez a parte dele, né? Infelizmente para o Atlético, né? O Atlético Mineiro também venceu, mas fez a sua parte e agora volta as atenções para a final da Sul-Americana. Então, mostra que é um time que, apesar do começo de ano muito ruim, se recuperou muito bem, teve uma arrancada fantástica, né? Tanto que no segundo turno terminou como vice-líder, só atrás do Palmeiras. Então, uma campanha fantástica do Atlético Paranaense. A gente tem que parabenizar, porque eu já vinha falando no comecinho, né? Quando os podcasts começaram, que o Atlético não tinha time para estar lá embaixo na tabela, para estar brigando para não cair, né? Então, de fato, isso se mostrou com essa arrancada e foi o time que arrancou e conseguiu se manter e conseguiu manter essa arrancada, diferentemente do Santos, né? Então, que campanha, que final de temporada para o Atlético Paranaense, que pode ser coroado aí com um grande título ainda esse ano, né? Então, é, parabéns de novo. E para o Flamengo, mais uma vez, ficou uma decepção, né? Aquele termina a temporada com um gosto amargo. Já amargou pelo título do Palmeiras, mas poderia ter terminado de uma forma muito bonita, ganhando em casa, junto com o seu torcedor. E, infelizmente, isso não aconteceu, né? Flamengo termina aí como vice, né? Eu acho que é assim, a gente no Brasil a gente costuma dizer que o segundo colocado é o melhor, né? É o melhor dos perdedores, né? Mas eu acho que tem que parabenizar sim o Flamengo pela campanha que fez, claro, chegou à liderança, né? Chegou a sonhar, infelizmente perdeu o rendimento, perdeu muito rendimento, aliás, e infelizmente esse ano para o Flamengo não deu, né? E a decepção da torcida ela é compreensível, né? A gente viu isso com o Palmeiras, o próprio Flamengo mesmo no ano passado, né? Foram dois times que investiram muito dinheiro no elenco e terminaram sem título nenhum, né? Isso aconteceu com ambos e esse ano acontece novamente com o Flamengo e é compreensível a decepção da torcida com o time, né? Infelizmente, todo o investimento não se reverteu em títulos, mas esse ano termina na vice-liderança, que assim, se a gente for falar de números, é um resultado bom para o Flamengo, né? Chega numa semifinal de Copa do Brasil, vice, vice no Campeonato Brasileiro, então mostra que o time evoluiu bastante, né? Fez um grande investimento, evoluiu bastante, conseguiu aí bons resultados em alguns torneios
e que por ano que vem, se tiver o planejamento adequado, pode sim sonhar com o título. Então, é, eu acho que tudo depende agora da diretoria desse Flamengo, do que eles vão fazer, que decisão que eles vão tomar. O Dorival provavelmente não vai ficar, né? Rola aí uns boatos de que o Flamengo estaria interessado no Abel Braga, então é, é aquela coisa, né? O Flamengo conseguiu encontrar um técnico que deu um jeito nesse time, né? Que conseguiu essa arrancada muito interessante no final do campeonato e agora termina a temporada e já não se fala mais em sequência, né? Então é isso que preocupa, né? Você encontra um bom técnico, um técnico que conseguiu dar jeito no time e para a temporada seguinte você já não mantém esse cara, tudo bem que cogita um técnico de peso, que é o Abelão, mas é, mostra claramente que o Flamengo está um pouco perdido no seu planejamento, né? Começou, é, a- apostou aí no Barbieri, não deu certo, vem com o Dorival, oscilou um pouquinho no começo, mas no final arrancou bem e agora já pensa de novo numa troca de técnico. Então, o planejamento muito um pouco tumultuado desse Flamengo, né? E eu espero que essa pausa aí de intertemporada, né, que eles sentem que eles realmente pensem num planejamento muito bom para o ano que vem, porque senão não adianta o investimento que se faça nesse elenco, né? Se não investir e não planejar para uma comissão técnica, não vai dar certo, né? Essa é que é a grande verdade, isso que a gente viu esse ano. Então, acho que fica de lição para o Flamengo e lição essa que o Palmeiras assimilou muito bem do ano passado para esse ano. Tudo bem que esse ano mandou o Roger embora, conseguiu se reencontrar aí com a chegada do Felipão. Talvez tenha dado até um pouquinho de sorte, mas é, é, nada conseguiu sim um planejamento mínimo aí o Palmeiras para conseguir a busca desse título. E é uma coisa que a gente não vem vendo no Flamengo. Então, esperar que o Flamengo consiga aí se estruturar muito bem, pelo menos em termos de diretoria, de bastidores, porque senão, cara, não adianta você comprar mais um jogador ultra caro que não vai resolver o problema do Flamengo, infelizmente. Né? Na sequência, o Internacional terminou em terceiro colocado. Já comentei aqui no podcast anterior uma campanha bonita do Internacional, né? Termina na terceira colocação, empatou com o Paraná fora de casa, né? É a mesma coisa que aconteceu com o Palmeiras quando jogou contra o Paraná, empatou lá, foi 1-1 e sim, um jogo que para o Internacional, mesmo se perdesse, eu acho que não, não, não quebraria as pazes com a torcida, não deixaria ninguém mais bravo, ninguém mais feliz. Era a partida para cumprir tabela mesmo, para o Inter que já estava garantido nessa terceira colocação. E que campanha do Internacional, vindo de uma Série B, chegou na liderança, chegou a sonhar com o título, infelizmente perdeu um pouco de fôlego, mas já mostra que a aposta nessa comissão técnica aí é, é o caminho, né? Eu acredito que seja o caminho, apesar de ter visto muitas críticas, o elenco é muito bom, né? O elenco, né, chegou, é o que eu falei, acabei de falar, chegou na liderança, né? E esse trabalho do Odair, eu acho que foi um trabalho muito bom, cara. Assim, um cara que trouxe o time para a Série A, conseguiu aí brigar aí chegar a sonhar aí pela liderança do Campeonato Brasileiro, classifica o time para Libertadores. Então, cara, eu acho que tem que parabenizar sim, tem que tirar o chapéu. É, poderia sim muito mais, foi prejudicado em alguns jogos sim, mas o Flamengo e o Palmeiras foram muito superiores, na minha opinião, de fato. Então, eu acho que acho que não digo que ficou de bom tamanho, poderia até sonhar aí com uma vice-liderança, porque a campanha do Palmeiras realmente foi uma campanha de campeão, não deixou margem para ninguém o Palmeiras, né? E então eu acho que o Internacional dava até para sonhar assim com uma vice-liderança, que infelizmente não aconteceu, mas a terceira colocação mostra que é um time em plena evolução e pro ano que vem, se conseguir manter esse planejamento, é um time que vai sim.
dá muito trabalho e que vai brigar pelo título sim, né, o ano que vem. O Grêmio terminou em quarto, eh, o Grêmio venceu do Corinthians, foi 1-0 e, cara, também foi aquele jogo, assim como o do Internacional, lógico que era um jogo que valia G4, né, mas é um jogo pro Grêmio que é, desclassificado da Libertadores, briga por G4. Eu acho que era um jogo pro Grêmio assim, meio que para cumprir tabela mesmo também, né? Um empate seria de bom tamanho para o Grêmio, mas precisava sim, precisava desse jogo para se classificar para a fase de grupos direto, né, da Libertadores. Mas o Grêmio depois da eliminação da Libertadores não era um time eu pelo menos não via mais um time vibrante, né? O Everton jogou demais, né? O Everton Cebolinha jogou demais essa partida. Ele umas duas, três jogadas ele deitou para cima da defesa do Corinthians. Infelizmente não conseguiu o gol, né? Talvez seja o grande destaque dessa partida, mas o Grêmio pós-Libertadores, um Grêmio que para mim ficou um pouco apático, né? Conseguiu ainda essa vaga, mas era um Grêmio que ainda tinha uma indefinição, né, com o Renato Portaluppi, então era um time que estava um pouco abatido, né, remoendo um pouco essa eliminação na Libertadores e conseguir essa vaga no G4 acho que foi fantástico, né, porque teve um final de temporada bem irregular também, né, então um time que estava tentando assimilar o que aconteceu. E isso eu acho que aconteceu até essa última rodada. Tudo bem, de novo, foi uma bela partida do Everton, mas de uma forma geral foi um Grêmio bem apático, muito diferente do Grêmio que a gente viu no começo do ano, aquele Grêmio campeão de Libertadores. É, é o momento do Grêmio agora, como eu estou falando, de todos os times, né? De planejamento, conseguiu manter o Renato, né? Que existia a possibilidade dele ir para o Flamengo, né? Se falou muito disso. Ele renovou com o Grêmio, então muito bom, né? Muito bom para o Grêmio que consegue manter o comando técnico e para o ano que vem, em termos de planejamento, está muito bem estruturado, sem dúvida nenhuma. E entra direto, né? Se classifica novamente direto para a fase de grupo da Libertadores. Então, é um ano que termina para o Grêmio um pouco frustrante, né? Não para o time, para o torcedor, mas que consegue manter aí o seu, né, a sua estrutura, né? Sua estrutura de base, eu digo, né? Comissão técnica, espero sim consiga manter grande parte dos jogadores para que consiga fazer uma grande temporada no ano que vem e uma grande temporada já pensando, né, no que aconteceu nesse ano, né, de investir muito forte na Libertadores e ter uma eliminação inesperada, né, e então eu acho que o Grêmio ano que vem chega fortalecido, chega com uma lição aprendida, então um time que na minha opinião talvez um dos grandes times, né, para o ano que vem, sem dúvida nenhuma, né? Justamente porque vai conseguir aí manter o Renato Portaluppi. O São Paulo terminou em quinto, né? Infelizmente para o São Paulo não deu, precisava ganhar e precisava torcer contra o Grêmio, mas perdeu da Chapecoense lá na Arena Condá, foi 1-0 para a Chape precisava ganhar, né, para conseguir é, não correr risco de rebaixamento, né? Então a Chape fez a parte dela. O São Paulo, mais uma vez, é um São Paulo muito aquém daquilo que a gente já viu desse São Paulo, né? Que foi campeão do primeiro turno e, se eu não me engano, foi a primeira vez que o campeão do primeiro turno não terminou nem na vice-colocação, então nem em segundo lugar. Então, é uma campanha, um segundo turno terrível para o São Paulo, né? Que mandou embora o Aguirre, o técnico, e efetivou o Jardine, que aparentemente não conseguiu dar uma sequência para esse time desde que chegou, mas agora vai ter tempo para trabalhar, né? Então, nesse período de férias, vai conseguir se planejar melhor. Então, é, eu só tenho que desejar sucesso para o Jardine, né? Para que consiga fazer esse time reencontrar o caminho do bom futebol para que volte jogando né, um futebol de alto nível no ano que vem, porque esse ano para o São Paulo
talvez de todos os clubes paulistas, né, os maiores, né, o Palmeiras, o São Paulo, o Corinthians, o Santos, talvez o São Paulo foi a maior decepção pelo que conseguiu, né? Chegou campeão do primeiro turno, vinha jogando um futebol fantástico, de repente termina o ano em quinto lugar. Cara, uma decepção muito grande. E aí, claro, termina em quinta colocação, né? O torcedor são paulino aqui vai me criticar, mas é, o Corinthians terminou lá embaixo, né? Terminou em 13º, mas o Corinthians, desde a saída do Fábio Carille, o Corinthians já não vinha num grande ano, né? Vendeu jogadores, então o Corinthians estava oscilando muito já. Era um time que, é, assim, a gente via que era para ficar no meio da tabela. Acabou terminando um pouco mais abaixo, mas era um time que, por tudo que aconteceu, era um time que não se esperava muito, né? Então, e o São Paulo não, chegou lá em cima, e termina em quinta colocação. Então, final de temporada é um segundo turno para o São Paulo para se esquecer, né? E já começar a pensar no ano que vem, né? Cheguei a comentar aqui que eu estava até pouco preocupado, né? Quando o São Paulo mandou embora o Aguirre, né? De procurar o Rogério Ceni, né? Talvez essa conversa possa ter até acontecido, a gente não sabe. Fato é que o Rogério renovou com o Fortaleza e o São Paulo efetivou o Jardine, né? Eu tinha falado na época, eu acho que não era o momento do Rogério vir para o São Paulo e não nada contra o São Paulo, nada. Eu acho que o fato é que o Rogério foi injustiçado quando foi treinador do São Paulo. Então, não é o momento, né? Um time que vem em um momento muito ruim, né? Não tá de bem com a sua torcida, então não é o momento do Rogério Ceni vir e tentar arrumar esse time. Eu acho que o São Paulo vai ter que se reencontrar no seu planejamento, né? Que foi isso que aconteceu. Se perdeu aí no vestiário e claramente, né? Um time que tem algum problema interno que a gente de fora a gente não sabe o que de fato está acontecendo, mas claramente, né? Esse time a gente viu jogar o melhor do futebol e hoje, pelo que a gente viu nessa última rodada, um time com um futebol muito, mas muito apático mesmo, né, decepcionante mesmo. Então vai ter que se encontrar internamente, né? Não adianta trazer treinador, tem que se reforçar sim em algumas posições, mas é, se não se não conseguir encontrar um ponto de equilíbrio internamente, não adianta trazer dirigente, não adianta trazer um novo técnico que não vai dar jeito. Enquanto não conseguir pôr ordem no vestiário, esse São Paulo, para mim, vai continuar sendo um time que vai oscilar muito, né? Pode encontrar o caminho da vitória, os caminhos para chegar no topo da tabela, como a gente viu, mas que por alguma coisa, por alguma coisa que aconteça, esse time vai perder a mão e vai cair fatalmente, né? Infelizmente. Então, é, final de temporada para se esquecer do São Paulo, né? Espero que tem grandes jogadores. De novo, vou repetir isso e precisa corresponder. Para o ano que vem, precisa se planejar, precisa se reencontrar, né? Eu pelo menos tenho visto discursos muito fortes até do Jardine, né? De que o jogador tem que ir, tem que corresponder e aquele que não corresponder vai ficar de fora. Se de fato ele for fazer isso, ele vai perder mão do vestiário rapidinho. Então, espero que seja só um discurso para a imprensa, porque o que ele precisa é ganhar o vestiário, né? Esse papo de o cara ter que vir, ter que dar o sangue, quem não fizer isso vai ficar de fora. É, isso meio que eu acho que aconteceu com o Aguirre, né? E deu no que deu, acabou sendo mandado embora. Então, espero que seja só um discurso para a imprensa e que esse cara precisa ganhar os jogadores, né? Precisa conquistar esse vestiário para que ele consiga fazer esse São Paulo jogar no seu melhor, né? O sétimo colocado, o Atlético, já falei, ganhou do Flamengo fora de casa e ainda tem uma final de Sul-Americana para jogar, né? Que campanha do Atlético Paranaense, quase tomou a sexta colocação do Atlético Mineiro e terminou só a 2 pontos, né? Então
jogando com os reservas, né, nessa partida. Então, parabéns aí o Atlético, né? Infelizmente não conseguiu subir mais pelo primeiro turno muito ruim que teve, né? Infelizmente, mas é uma campanha de segundo turno fantástica e mostra aquilo que é, não só eu, mas muita gente vinha falando que esse time do Atlético podia jogar muito mais, podia render muito mais e conseguiu aí reencontrar o caminho do bom futebol e toda a sorte do mundo aí para a final dessa Sul-Americana aí que é, eu pelo menos torço para um brasileiro sempre ganhar as competições internacionais. Então fico aí na torcida para o Atlético Paranaense, joga um grande futebol. Se jogar o que vem jogando no brasileiro, com certeza esse time está muito bem encaminhado para essa final de Sul-Americana. O oitavo colocado é o Cruzeiro, Cruzeiro que desde que ganhou a Copa do Brasil não tinha pretensões algumas, né? Um time que talvez fosse dos mais perigosos, porque justamente por causa disso, né, entrava como franco atirador em todas as partidas e nessa última rodada empatou com o Bahia em 0-0 e só cumpriu tabela, né? O Cruzeiro basicamente não sonhava com o G6, não precisava, não corria risco de rebaixamento, então é desde que foi campeão, um time que está muito tranquilo, está muito despreocupado mesmo, né? Já está com a cabeça no ano que vem, Cruzeiro, então parabéns ao Cruzeiro pelo título, né? E torcer aí para o ano que vem, né? Do Cruzeiro que é um grande time, né? Vai manter aí a sua comissão técnica, então um time que tem tudo para fazer um 2019 de novo, né? Um ano muito bom o Cruzeiro, né? O nono foi o Botafogo, perdeu aí do Atlético Mineiro, né? Já falei, comentei. Botafogo que teve uma fase aí nessas últimas rodadas, uma fase muito boa de vitórias, uma sequência impressionante. Então termina em nono, fugiu do rebaixamento, que era talvez a maior preocupação do Botafogo aí algumas rodadas anteriores, e termina aí na zona de classificação para a Sul-Americana. O Santos, o décimo, um final de temporada um pouco triste para o torcedor santista, que chegou a sonhar aí com a vaga na Libertadores, né? Mas alguns problemas internos, aparentemente, né? Foi, ao meu ver, aconteceu. Né, você vê no próprio discurso do Cuca é, é, uma desavença aí com o presidente do clube. Né, o Cuca que já não continua para o ano que vem, diz que vai tratar de um problema de saúde. Então, é, e, e é aquela coisa, né? Você sabe que o seu técnico não continua, é difícil manter uma sequência de vitórias, né? Eu acho que o reflexo disso a gente viu em campo, né? Sabendo que o Gabigol ia sair, que o Renato ia se aposentar, que o Cuca não vai continuar, então era muito difícil mesmo para o Santos conseguir manter uma sequência da forma como vinha, né? Por tudo que aconteceu desse ano do Santos, uma crise política tremenda, né, que afetou muito esse clube, e chegou aí a correr risco de rebaixamento, né, conseguiu se recuperar, fugiu, chegou a sonhar com o G6, mas infelizmente não deu para o Santos, né, um time que tem um grande elenco também, mas que mais uma vez acaba perdendo o técnico e vai ter que se planejar para o ano que vem o Santos, né? O Santos que sonha com o Abel também, é, assim como talvez o Flamengo, né? O Flamengo eu não tenho certeza, né? Não vi notícias concretas de que o Flamengo está de fato buscando o Abel, mas o Santos sim, né? Precisa de um técnico. O Abel é um técnico de peso, então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Claro que se a gente for comparar, né? Eu acho que para o Abel o Flamengo é um atrativo maior, né? Mas enfim, é uma oportunidade de treinar o Santos, um clube super campeão, super consagrado. Então acho que também não fica tão atrás do Flamengo não, mas vamos aguardar para ver, né, os próximos capítulos aí, mas o Santos segue sem técnico, sem uma definição e precisa se mexer rápido o Santos. Não pode ficar muito tempo, porque precisa fechar o planejamento de 2019 do Santos para não acontecer o que aconteceu esse ano, né? É, é, a crise política literalmente minou tudo que o Santos tinha de bom. E pro ano que vem isso não pode acontecer se quiser ter alguma aspiração pro ano que vem. Então tem que se mexer rápido,
Claro, se o Abel de fato está sendo procurado por outros grandes clubes, essa negociação vai ser mais delicada, vai levar mais tempo, mas precisa ter um plano B. Então, vamos ficar de olho para o Santos. É, chegou aí, ouvi uma notícia no rádio, se eu não me engano, de que talvez o Santos estaria interessado no Robinho, no Diego, mas, cara, é só, acho que fogo, é só fumaça, porque o Santos, realmente, situação financeira, eu acho que não permite a contratação de dois jogadores do porte do Robinho e do Diego, infelizmente. Ia ser legal de ver, né, os dois foram revelados ao mundo, né, lá no Santos. Então ia ser legal de ver uma volta, ia ser muito bacana, mas a situação financeira do Santos, eu acho que não permite esse tipo de contratação e nem adianta sonhar com isso, né? Não adianta você conseguir contratar os dois e acabar com o resto do seu elenco. Então, eu acho que tem que ter a cabeça no lugar, a cabeça fria, fazer as contratações pontuais que precisa trazer o técnico novo para ele ver o que ele precisa de fato, e aí sim pensar no ano que vem e não pensar com a cabeça lá no alto, esquecer né, esquecer das finanças do clube, né? Não é longe disso, senão isso compromete muito e a gente viu isso com o Fluminense, né? A situação financeira do clube acabou comprometendo sim a atuação do Fluminense nesse final de temporada, né? Então o Santos termina em décimo, acho que terminou, poderia ter feito mais, mas acho que terminou numa posição é, é, né, que fez jus à temporada que o Santos fez, né? Para ser bem sincero. Bahia empatou com o Cruzeiro, também algumas rodadas atrás fugia do rebaixamento, então esse 11º lugar do Bahia, é, acho que também, assim como eu falei do Santos, é o reflexo da temporada que fez, é o Bahia que vai precisar aí de se pensar em se reforçar, perdeu aí o Zé Rafael para o Palmeiras, né? O Palmeiras contratou o Zé Rafael, então um bom meio-campista do Bahia. Então precisa pensar numa peça de reposição, precisa pensar no planejamento para o ano que vem. Talvez a compensação para o torcedor baiano tenha sido o rebaixamento do Vitória, né? Então, o torcedor do Bahia, eu acho que termina a temporada é, menos triste, né, podemos dizer assim, porque o rival estadual acabou sendo rebaixado. O Fluminense terminou em 12º, fez a sua parte, ganhou de 1-0 do América Mineiro. Foi um jogo difícil para o Fluminense, porque o América estava jogando muito. Teve um pênalti no começo do jogo, até que o Luan perdeu, né, e acabou sendo punido. A bola pune, né? O Atlético vinha melhor, teve boas chances. O Júlio César, goleiro do Fluminense, cara, fez grandes defesas também. Não, a gente não pode deixar de comentar isso. Ele salvou o Fluminense várias vezes, né? E o Fluminense acabou fazendo gol. Vinha aí, se eu não me engano, de 7, 8 rodadas, 7, 8 jogos sem fazer gols. Então conseguiu lavar a alma, espantou esse fantasma aí e fez o seu golzinho que precisava para se garantir na Série A. O Fluminense só dependia dele mesmo, né? Não podia perder, conseguiu o seu gol, conseguiu os 3 pontos e conseguiu aí uma vaga na Sul-Americana. O Corinthians terminou em 13º, o último time aí dessa zona de classificação da Sul-Americana, perdeu do Grêmio e o Corinthians que já está sem técnico, né? Hoje saiu a notícia de que o Jair foi mandado embora, muito provavelmente o Corinthians vai fechar com o Fábio Carille de novo, né? Já está rolando aí há um bom tempo essa notícia de que o Carille teria a intenção de voltar para o Corinthians, só precisa que o Corinthians pague a multa rescisória que tem com o time da Arábia, né? O Al-Wehda. Então, o Carille muito provavelmente será o técnico para o ano que vem e o técnico que tem, né, claramente, né, a identidade com o clube, né, conseguiu, foi bicampeão paulista, campeão brasileiro ano passado, então claramente entre o Jair e o Fábio Carille, obviamente o Corinthians opta por um técnico que em 2 anos de clube conseguiu 3 títulos, então claramente o Corinthians ia apostar no Fábio Carille e a volta do Carille para mim, pelo menos simboliza pelo menos o reencontro do Corinthians com
não digo com bom futebol, mas que o reencontro para uma reestruturação, que o Corinthians perdeu a mão totalmente, né, depois da saída do Fábio Carille, também perdeu alguns jogadores e o Corinthians perdeu o rumo. Essa que é a verdade. Tentou aí com o Osmar Loss, tentou com o Jair, mas o Corinthians não conseguiu se reencontrar. É, também não acho que foi culpa do Osmar Loss, que foi culpa do Jair. Os dois pegaram uma bucha mesmo, pegaram um elenco desfalcado, um elenco totalmente fragmentado claro, nenhum dos os dois são técnicos, foram técnicos, tiveram a sua chance. O Jair, talvez, eu acho que o prejuízo tenha sido maior, porque é um técnico que já tem uma certa bagagem, que tem uma certa experiência e não conseguiu dar um mínimo de estrutura para esse time, infelizmente, né? Eu, particularmente, eu acho o Jair um bom técnico dessa nova geração, mas infelizmente não mostrou isso no Corinthians, né? Teve a chance, claro, vou repetir aqui, o Corinthians foi totalmente fragmentado aí pós-Copa, mas pelo tempo que teve o Jair, eu acho que ele teve o tempo de dar um mínimo de estrutura, né, de padrão de jogo para esse time, e infelizmente ele não conseguiu. E é uma coisa que o Carille já mostrou que é capaz de fazer. Então, a esperança do corintiano é que o Carille, Fábio Carille vai conseguir dar pelo um mínimo, né, de padrão de jogo para esse clube, que esse time que é uma coisa que a gente não tem visto, né? O Corinthians, você vê o Corinthians jogando hoje, o Corinthians não tem uma identidade, né? Não é um jogo que você fala todo jogo ele joga de uma forma, não. Um jogo joga de um jeito, no outro joga na arena, joga na arena Corinthians joga muito, no outro já não joga nada. Então assim, um time que não tem padrão de jogo algum, né? Isso com a passagem de dois técnicos, infelizmente a gente não está conseguindo ver isso, não tem uma cara esse time do Corinthians. E isso é uma coisa que o Fábio Carille com certeza vai conseguir pôr nesse time, mesmo que não consiga fazer esse time jogar um grande futebol, com certeza vai dar um padrão de jogo mínimo que é para esse time já pensar talvez por umas temporadas, né, por uma sequência de temporadas, né? Então, para mim claramente o Carille, a primeira coisa, ele vai arrumar o setor defensivo, o Corinthians vai parar de tomar gol e esse é o caminho que ele vai construir para fazer com que esse time recupere o bom futebol. Foi isso que a gente viu, né? Quando o Carille começou, era um time que não tomava gol de jeito nenhum, empatava muito e uma vez arrumado o setor defensivo, esse Corinthians começou entrando numa fase goleadora, claro, encontrou um centroavante muito bom, que teve uma grande fase, que era o Jô. Esse ano, infelizmente, o Corinthians não conseguiu encontrar esse centroavante, né, mas mesmo assim foi campeão paulista. Então, cara, ele não tenho dúvida alguma de que vai conseguir arrumar pelo menos, né, o setor defensivo. Em termos ofensivos, o Corinthians muito provavelmente vai contar com o Gustavo, né, um cara que jogou muito no Fortaleza. Então, se for bem aproveitado, se conseguir, né, se incorporar esse time do Corinthians, com certeza o Corinthians vai ter um grande centroavante para o ano que vem. E é um time que, se não promissor, um time que pelo menos a gente vai ver um mínimo de padrão de jogo. Então fico aí na esperança, né? Porque é um grande clube, é um clube que em 2 anos conseguiu 3 títulos aí, então esperar que o Carille consiga dar um jeito nesse clube, nesse time. Então, um começo, se de fato o Carille vir, um começo de ano para o Corinthians que é um pouquinho promissor, pelo menos. A Chapecoense venceu do São Paulo, terminou na 14ª colocação, fugiu do rebaixamento e respira agora aliviada a Chape, né, que passou por um ano de reestruturação e essa virada de ano para a Chapecoense é uma virada de ano para o time é, é, conseguir novos reforços, né, conseguir estabelecer aí uma comissão técnica definitiva, né, porque talvez seja um dos grandes problemas da Chapecoense hoje, não só da Chapecoense, né, de todos esses clubes que brigam na parte de baixo da tabela, grande parte deles não tiveram uma comissão técnica é, bem planejada, uma comissão técnica que tivesse tempo de trabalho, sequência, né, que tivesse uma mínimo, claro, alguns tiveram sequência, obviamente, e não conseguiram dar resultado, por isso foram mandados embora, mas precisa reencontrar
E isso não só para Chapecoense, tá? Pro Ceará, pro Vasco, que foram os outros dois que se livraram aí do rebaixamento, precisam reencontrar uma comissão técnica definitiva e de confiança para que consiga fazer um ano que vem mais seguro, né? Com o mínimo de segurança para não correr risco, né? O Ceará, o Lisca chegou, deu um padrão de jogo para esse time que passou a ser muito perigoso, saiu da lanterna, cresceu no campeonato e foge do rebaixamento. Então, o trabalho do Lisca muito bom, né? Do Vasco também, o Alberto Valentim chegou aí no fogo cruzado, teve pouco tempo de trabalho, mas conseguiu tirar o Vasco aí do rebaixamento, salvar o Vasco entre aspas do rebaixamento, né? Mas essa virada de ano, esses times precisam trabalhar, precisam estabelecer uma comissão técnica para que, né, o clube consiga minimamente jogar, né, um bom futebol. Infelizmente, é, foram muitas trocas, foram muitas mexidas, né, e isso se refletiu né, na posição da tabela de cada um. Né, e os rebaixados, infelizmente para eles não deu, né, o Sport, o América, o Vitória e o Paraná. O Vitória e o Paraná que já estavam rebaixados, né, o América precisava ganhar, acabou perdendo. Né, o Sport fez a parte dele, ganhou do Santos, mas dependia de outros resultados que não aconteceram e infelizmente, né? Assim, por mais que você faça a sua parte, torcer para um resultado, para um jogo que está acontecendo ao mesmo tempo, não dá para você querer fazer na última rodada o que você fez, o que você não fez, né? O ano inteiro. Então, infelizmente, o rebaixamento é um reflexo do que foi a temporada de um ano horrível, né? E infelizmente para esses times agora voltar para a Série B, né, reestruturar para o ano que vem para conseguir voltar a sonhar com uma Série A. Então, para esses infelizmente não deu. E para o ano que vem, né, a gente comentei aqui brevemente, mas a gente vai ter a volta os que sobem, né? Fortaleza, CSA, Avaí e Goiás. Fortaleza que comentei brevemente, o Rogério Ceni renovou o contrato. Então eu particularmente fico feliz porque teve um ano muito bom com Fortaleza, conhece o clube, conhece o estado, conhece o CT de treinamento, os jogadores, perde o Gustavo, né, o seu artilheiro, mas conhece todo o resto. Então, assim, tem tudo, claramente, obviamente, né, muito difícil Fortaleza ser campeão, mas de repente aí sonhar com o G6, com uma vaga na Libertadores, eu acho que é totalmente possíbil, né, por Fortaleza que conseguiu se fortalecer muito, né, o Rogério Ceni conseguiu vou dar um padrão muito bom para esse time e assim sobe para a Série A com assim com muitas expectativas, né? Sem dúvida nenhuma. Talvez de todos os clubes que sobem a Série A, o Fortaleza, não só pelo fato de ser campeão, mas por tudo que aconteceu, né? O, o Rogério, o ano do aniversário do clube, o Rogério conseguiu o centenário, né? Conseguiu fazer esse clube, o time ser campeão, só para a Série A, o Rogério que é um bom técnico, né? Na minha opinião, fez um bom trabalho no São Paulo, foi meio vendido aí pelas mexidas da diretoria, infelizmente, mas eu acho que foi injustiçado, mas eu tenho uma grande expectativa assim por esse trabalho e e é o que eu falei, o Rogério tem que, né, buscar se estabelecer, conseguir mais um grande feito aí com algum outro clube para ir de repente sonhar com um grande clube da Série A. É um clube com um pouquinho mais de tradição, digamos assim, né? Um grande mineiro, paulista, do Rio Grande do Sul, acho que precisa primeiro fazer um grande trabalho. Um título da Série B é um título sim, mas uma vaga para Libertadores, né, de repente um título de Copa do Brasil, por que não? Um título de Sul-Americana, é um título de peso para o Rogério Ceni. Aí eu acho que ele tem respaldo para negociar com qualquer grande clube da Série A. Então, torço por um bom trabalho e certamente aí não só eu, mas outras pessoas, outros comentaristas, outros críticos têm muita expectativa nesse trabalho do Rogério no Fortaleza. Então, é,
desce em 4, sobe em 4. Essa é a sina aí, né? É o ciclo de renovação aí do nosso Campeonato Brasileiro, que termina aí um ano, né? Terminar agora falando do Palmeiras, que fez um jogo em casa, era o jogo da taça, de levantar o troféu, jogou contra o Vitória e fez 2-0 muito fácil e tomou um susto, cara. Assim, o Vitória endureceu o jogo, conseguiu empatar e no finalzinho o Bruno Henrique fez o gol da vitória e lavou a alma dos palmeirenses que foram lá para ver uma vitória mesmo e aí sacramentou aí a festa do Palmeiras, que termina 8 pontos na frente do vice, né, do Flamengo. Então é uma campanha fantástica, né? Uma baita festa, foi muito bonito. O presidente eleito aí participou da festa, ele que é palmeirense, entregou a taça do título, então Palmeiras fez uma grande festa. É, essa última vitória só consagrou que foi esse segundo turno do Palmeiras que bateu o recorde aí de sequência aí de série invicta, que era do Corinthians, do primeiro turno do ano passado. O Palmeiras fez isso esse ano, só que no segundo turno. Bateu a sequência do Corinthians e 23 jogos, se eu não me engano, de invencibilidade no brasileiro. Então, de parabéns, a campanha por si, né, essa sequência, né, esse recorde do Palmeiras fala por si só do que foi a campanha do Palmeiras e o título certamente está em boas mãos. Já falei muito do Palmeiras no podcast anterior, um grande trabalho, né, o Palmeiras que já anunciou a contratação aí do Zé Rafael, a contratação do Mike, então renovação de alguns jogadores aí, Fernando Praz, é, fica aí na expectativa do Dudu, né, que ainda existe uma campanha aí dos torcedores para que o Dudu fique. Ninguém sabe muito bem a situação do Dudu. Alguns dizem que não tem proposta, mas o Dudu quase saiu no meio do ano. Para quem não sabe, ele saiu, fez um post até meio polêmico nas redes sociais, né? Se eu não me engano, ele escreveu feliz ou não, voltando ao trabalho, alguma coisa assim. Depois ele retificou o post, tirou esse feliz ou não, né? Mas já teve uma proposta para sair e com a campanha que fez nesse segundo turno, provavelmente, muito provavelmente, aliás, vai ser eleito o cara do Brasileirão desse ano. Então, é, proposta com certeza não vão faltar, apesar de oficialmente dizerem que não tem propostas, é muito claro que as propostas vão vir, né, e não serão qualquer propostas, né? Aliás, então vai ter essa virada de ano um pouco, o torcedor palmeirense vai ficar um pouco apreensivo, né? Porque o Dudu virou ídolo, né? Um cara que hoje é a cara do Palmeiras, talvez seja um dos maiores desse elenco atual, talvez seja até o maior ídolo, então é, fica na expectativa o torcedor. Palmeiras vai ter a volta de alguns jogadores que terminaram o ano em alta, né? O Rafael Veiga estava no Atlético Paranaense, o Eric que fez uma grande final aí de temporada pelo Botafogo, então o Palmeiras já tem grandes jogadores, contratou mais alguns, vários outros voltam de empréstimo, então esse super elenco, né, esse elenco super inflado vai continuar super inflado e o Felipão vai ter uma decisão difícil para o ano que vem, né, de quem que ele vai manter, né, de quem que vai sair do clube, quem que vai ficar. Então, Palmeiras certamente em termos de elenco não tem preocupação nenhuma para o ano que vem, está muito bem servido, né? A grande preocupação é definir quem fica, né, e para onde esses jogadores vão depois, né? Porque os que não forem aproveitados, muito provavelmente vão querer jogar, né? E esses jogadores, muitos deles seriam titular em qualquer outro grande clube, né? O, o próprio Rafael Veiga, né, que não teve sequência, foi para o Atlético Paranaense, né? Esse ano o Johan perdeu sequência, mas é um grande jogador, né? E se for um cara que não tiver espaço no que vem, muito provavelmente vai querer jogar em algum outro clube. Então, o Felipão vai ter talvez essa seja a decisão mais difícil para o Felipão, né, para essa comissão técnica. Quem que ele vai querer manter para essa temporada de 2019? Jogadores não faltam, jogadores de muita qualidade, aliás. Então, a expectativa para o torcedor palmeirense é definir quem vai ficar, né, e o Palmeiras
A gente viu isso esse ano nesse segundo turno, um time que soube rodar muito bem esse elenco e que pro ano que vem o torcedor com certeza vai sonhar de novo com todas as competições. É, série começo do ano para o Palmeiras, série não. Campeonato Paulista também é uma grande incógnita, né? O Palmeiras tá rachado aí, tá brigado com a Federação Paulista, então também a gente não sabe o que vai ser esse Campeonato Paulista para o Palmeiras, se vai entrar com a sua força máxima, se vai inscrever alguns jogadores considerados reservas, né, entre aspas, então é, também é outra expectativa que eu tenho, que o torcedor palmeirense tem em relação a esse Palmeiras do ano que vem. Então, vamos ficar de olho, né? O mercado é, vai começar a aquecer agora para esse final de ano, com a temporada chegando ao fim, né? A gente ainda tem um brasileiro disputando o final da Sul-Americana. Depois eu volto aí para comentar isso e os podcasts não acabam. A gente vai comentar essa virada de ano, as mexidas, né? A possível chegada do Fábio Carilli, que talvez seja uma das notícias mais quentes atualmente. Então, vamos ficar de olho. O podcast do Brasileirão encerra esse ano e o ano que vem a gente volta para mais, né? Mas continua ligado aí. Vamos comentar o mercado, vamos comentar essa final de Sul-Americana. E é isso aí, gente. Um forte abraço e até a próxima.